convite. Eu fiquei muito contente de ter tido a sua participação numa das lives que a gente fez aqui, né? E, assim, eu estou muito contente de poder estar dividindo aqui com você essa casa virtual. Nossa, eu estou muito feliz mesmo, gente. Todo mundo que me conhece sabe que eu estou realmente entusiasmada e muito feliz. Eu fico até meio sem palavras para te agradecer, viu, doutor Moacir? Muito obrigada. Muito obrigado. É uma honra, eu que agradeço. Então, tá certo. Pessoal, doutor, como eu brinquei aqui, né? Eu falei que é um dos grandes baluartes, mas não era uma brincadeira, isso é verdade. O doutor Moacir está há muito tempo aí na estrada trabalhando com floricultura, né? Então, a gente costuma dizer que, comparado ao doutor Moacir, a gente ainda está engatinhando tanto em conhecimento, em ciência, né? Então, é sempre bom a gente ouvir e dividir, né, conhecimentos e poder compartilhar com ele todas as coisas boas que ele tem para nos dizer e os desafios também que ele enfrentou ao longo desse tempo, né? Porque não devem ter sido poucos, né? Muitos desafios devem ter surgido nesse caminho até a gente chegar a um ponto que pode falar de manejo profissional de pastagem. Coisa que eu acredito que há um tempo atrás a gente nem pensava em falar isso, né, doutor Moacir? Com certeza. Manejo profissional, né? Então, eu fiquei muito contente também com o tema. Então, eu queria primeiro, doutor Moacir, que o senhor apresentasse aí para o pessoal que acompanha a gente, que está aí assistindo nossa live, contasse um pouquinho da história, como é que o senhor foi parar na floricultura, né? Numa época em que provavelmente pouca gente escolhia essa área, né? E o senhor resolveu assumir a floricultura aí e está aí até hoje, né? Se pudesse contar um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória. Pois não, é realmente uma história interessante, né? Eu me formei em 1978, né? Já tem um tempinho aí, né? Eu estava nascendo, ó. Tá vendo, gente? Por que eu tô nervosa? E, me formei, como todos fazem até hoje, né? Fui batalhar emprego, né? E na época, professora, não havia ainda essa tradição, não digo nem tradição, mas essa forma que se tem hoje. Você se forma na graduação, você faz um mestrado, você faz um doutorado e parte aí sim para o mercado de trabalho, né? Sim. Naquela época não existia isso, né? Poucas pessoas faziam uma pós-graduação, né? Então, assim que eu me formei, eu fui atrás de emprego e me apareceu uma oportunidade, né? Por indicação de um colega, de um amigo de família que trabalhava na Embrapa. Ele disse: olha, tem um projeto que acabaram de lançar que chama-se Propasto, né? Que está trabalhando com recuperação de pastagens degradadas. E eles estão provavelmente contratando pessoas. Vai lá para ver se você tem interesse, né? Eu confesso que minha paixão na época era trabalhar com botânica, né? Porque eu tive excelentes professores de botânica onde me formei, que foi aqui em Belém mesmo, né? Então, você geralmente, o aluno, ele se identifica mais com aquelas disciplinas das quais os professores passam mais empolgação, mais conhecimento. E a que eu tive mais empolgação e conhecimento na minha graduação foi botânica, né? No meu caso, só um parênteses aqui, doutor Moacir, foi fisiologia vegetal, por isso que eu tirei um pouquinho da questão animal, né, e fui para forragem. Porque eu me apaixonei pela professora, né, que era uma entusiasta, e aí eu fui para fisiologia vegetal. Perfeito. Muito interessante. Desse jeito, a leitura é exatamente essa. Perfeito. Então, eu tinha paixão por botânica, aí disse, pastagem, vamos lá, né? E me apresentei, fui à Embrapa, né? E lá fui recebido por uma pessoa, né? Que na época, nos anos 70, 80, ficou muito conhecido, que era o Adilson Serrão, né? E ele me acolheu e lá eu fiquei 4, 5, 6 meses sem receber salário, sem nada, tipo de experiência, né? Aprendendo, né? Aprendendo, convivendo com as pessoas da época. E se preparando também, né? Que é essencial, né? Perfeito, né? E na época, essas pessoas que trabalhavam lá com pastagem, todas já não estão mais, evidentemente, todas estão aposentadas, né? E lá eu fui ficando. Em 79 foi isso que aconteceu, né? Em agosto de 79 eu fui contratado
iniciei minha trajetória trabalhando ativamente nesse projeto que chamava-se Propasto, né? 40 anos, né? Há 40 anos, que foi o primeiro projeto, né, do Brasil que se preocupava em trabalhar com recuperação de pastagens degradadas, né? Então, na época, o pessoal me chamava de mascote da equipe, né? Eu era o mais novo, né? E eu fui o mais novo da equipe, realmente, que comecei a trabalhar e, na época, assumi um campo experimental que ficava em ecossistema de floresta, né? Num local que se chama aqui na Amazônia Paragominas, né? Que é onde havia muita pecuária, ainda há até hoje. E assumi um outro campo também, num ecossistema totalmente diferente, que era na ilha de Marajó, né, que é campos naturais, pastagens naturais. Então, eu fiquei responsável por esses dois campos de pesquisa de Propasto, né? Então, o início da minha trajetória profissional foi essa, né? Eu fui convidado, aceitei, e lá fiquei e comecei a trabalhar com recuperação de pastagem nesse grande projeto que marcou época realmente e foi muito interessante para a região amazônica, de um modo geral, e para o Brasil, que foi a primeira vez que se tentava desvendar problemas relacionados à degradação, né, professora? Na época, era impensável alguém adubar pastagem, né? Pastagem não se adubava, né? Quem cuidava de pastagem era Deus, né? Então, você estava fazer nada disso. Nós talvez tenhamos oportunidade agora, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso quando a gente for falar alguma coisa sobre pecuária, evolução, etc., se for o caso. Mas, de qualquer maneira, naquela época era tudo muito obscuro, né? Você tinha o quê? 4, 5 cultivares de capim, ou espécies de capim. Era o quê? Gordura, colonião, caguá, Braquiária decumbens Pangola. E o Bangola, alguma coisa do Pangola. Mas na Amazônia você tinha 4, 5 e também por aí, em outras regiões, era semelhante, né? Então, o que havia? Havia essas pouquíssimas opções de capim, né? Sementes de péssima qualidade, que eram colhidas em beira de estrada, aquelas sementes sem valor cultural nenhum. Sem nenhum valor cultural, infestadas de sementes de plantas daninhas. E eram essas sementes que os produtores compravam, né? Da região sudeste, centro-oeste, e jogavam na região amazônica e traziam as plantas invasoras da região sudeste e centro-oeste para a Amazônia, né? Isso ocorria, né? Esses plantios eram feitos manualmente, por avião, etc. Bom, resumindo, então eu entrei na Embrapa para trabalhar nesse grande projeto de recuperação de pastagens degradadas e aí desenvolvi uma série de experimentos com as pessoas da época e estou lá até hoje. Um detalhe, professor, né? Isso foi início dos anos 80, né? Poucos sabem, ou alguns não sabem, mas quem trabalhava na Amazônia, a partir dos anos 80, 81, 82, por aí, início de 90, houve uma demonização grande da pecuária, né? Então, a pecuária, com certa razão, pela maneira que era desenvolvida, passou a ser demonizada. Extremamente extrativista, né, doutor? Perfeitamente. Pode conversar mais sobre isso daqui a pouco. Mas a pecuária ela passou a ser demonizada. E essa demonização da pecuária no final dos anos 80, início dos anos 80, dos anos 90, foi também transferida para quem trabalhava na área, né? Então, você trabalha com pastagem? Então você está destruindo a Amazônia, você não tem importância, etc., né? Mas, doutor Moisés, você sabe que até hoje, dependendo das pessoas com quem eu estou me relacionando, ainda tem esse tipo de pensamento? Certamente. Se a gente está fora do Brasil, você vai numa festa na casa de uma prima, por exemplo. Minha prima, né, é médica. Vamos lá na casa da minha prima. Tem essa história ainda. A gente ainda o pessoal ainda vê a gente meio assim de lado, acha que a gente está desmatando tudo, e o boi polui, tem gás.
Então, imagina que Na hoje década de... tem, com toda a possibilidade que você tem de ler e ver que tem muito, muito mito, ou como se diz hoje, Isso. muita fake news a respeito É. disso. Imagine há 30, 40 anos atrás, quando pouco se conhecia. Por que eu estou falando isso, professora? Porque, na época, éramos 11 pessoas trabalhando com essa área aqui na Embrapa Amazônia Oriental. 11! Muita gente. 11 pesquisadores, né? Apenas um com doutorado, o resto todos, alguns com mestrado e os BS como eu, né? Há poucos anos depois, desses 11, foram caindo para 8, depois para 5, depois para 3, né? Porque eles E foram mudando de área, doutor? aí que eu ia chegar no ponto. Muitos, por quê? Secaram os projetos, o dinheiro para projeto nessa área, não havia mais condição. O próprio Propasto, que eu mencionei a você, ele teve início em 76 e foi até 79, 80, depois foi cortado o financiamento, programa para o financiamento, secaram as possibilidades de financiamento. Os projetos passaram a ter pouca divulgação, etc. Então, alguns colegas migraram para outras áreas, né? Se sentiram pressionados, e eu lhe digo isso com muita propriedade, eu fui o único que persisti, né? Sorte da floricultura e azar da botânica. Eu fui o único que persisti e continuei trabalhando, tive muita discriminação, como até hoje. Até hoje você observa isso, eu não vou entrar em detalhes, porque é um assunto um pouco sensível, né? Sim. Institucionalmente, etc. Não é que eu quero entrar nesse detalhe. Mas eu persisti e continuei trabalhando, né? E foram os colegas, os 11 colegas foram saindo, mudando de área, se aposentando, etc. E, resumindo a história, hoje eu sou o único na minha instituição que trabalha diretamente com esse tema, né? E continuo trabalhando com esse tema, né? Então, realmente eu fui, vamos dizer assim, sou um soldado, né, dessa bandeira, né, de forragicultura. E você vê, eu trabalho num ecossistema ou num bioma no qual a pecuária teve a maior expansão nos últimos anos, né? Então, é na Amazônia aonde a pecuária está migrando. E, mais do que nunca, é necessário você ter técnicos, pessoas, para poder orientar essa pecuária, torná-la profissional, né? Quer dizer, a partir de você... Hoje, você não pode dissociar preservação ambiental de segurança alimentar, né? Elas têm que andar juntas, né? Então, a gente tem que manter a segurança alimentar com a preservação ambiental, né? Então, no passado, anos 80, anos 90, as pessoas se preocupavam só com a preservação ambiental e se esqueciam da segurança alimentar, né? Sim. Então, hoje, a gente sabe que tem que conciliar as duas coisas e é possível, está sendo feito. E isso não é só na pecuária, essa questão da segurança alimentar, na agricultura também, né, doutor Marcinho? Com porque a gente certeza. agora, um pouco antes da pandemia, eu fui dar uma palestra, um grande desafio para mim, eu fui dar uma palestra numa semana acadêmica de biologia. E foi um desafio, né, porque eu teria que mostrar para eles a quantidade de mitos que eles acreditavam, né? E um deles era exatamente isso. A gente também tem que se preocupar com a segurança alimentar. Não adianta querer botar tudo abaixo, vamos queimar a lavoura de soja, vamos preservar o ambiente, vamos preservar o ambiente. Mas vamos fazer isso com uma sabedoria, né, para poder interagir as duas coisas, né? A preservação ambiental e a produção, que a gente precisa até por causa dos recursos financeiros que o agro traz para o Brasil, né? Com certeza. A gente não pode ignorar, né? Isso hoje é perfeitamente claro, sabido. Infelizmente, ainda há muita discriminação, há muito desconhecimento, mas a gente está persistindo, né, e fazendo o trabalho, e realmente essa parte da segurança alimentar ela é importantíssima, né? Sim.
você não pode, de forma nenhuma, dissociá-la da preservação ambiental, sem dúvida, mas da eficiência, né? Exato. Que é o que tem acontecido com o passar do tempo, né? As áreas de pastagem têm diminuído, né? E a gente tem... nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre isso, com certeza. Na verdade, nós até começamos o nosso papo aqui, né, doutor Moacir? Sim, eu fui falar da minha trajetória, já fui me empolgando. Não, mas é isso aí, assim que é bom, que a conversa está fluindo. O Luciano falou de sustentabilidade, é isso mesmo. Um abraço para o Luciano Piovesan, grande parceiro aqui da universidade também. Doutor Moacir, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu sempre faço para os convidados que vêm falar de manejo aqui. Né? Então, eu sempre escuto opiniões, né? E eu sempre aprendo com as opiniões dos colegas em relação a isso. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus alunos, né? E o senhor pode concordar ou discordar dela, e se discordar é até bom, se concordar melhor ainda, porque dá mais respaldo para os meus alunos que estão assistindo também. Eu costumo dizer que um dos maiores, se não o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens. Porque eu acho que em nutrição a gente tem muita coisa avançada, melhoramento a gente tem até raça própria, reprodução a gente já sabe quais são os gargalos e conseguimos resolver. Mas o manejo de pastagem parece ser um pouco mais complexo do que tudo isso. O senhor concorda com essa minha afirmação? Eu concordo plenamente e gostaria de estender um pouquinho sobre isso. Se você, claro. Né? É interessante você observar que, não sei se eu já tive a oportunidade de falar, eu sou um apaixonado por história, né? Eu gosto muito de história. Você conhecendo o passado, você pode melhor aproveitar o presente. Projetar também, Com certeza, né? E no caso da pecuária, é interessante a gente observar que se você voltar para o início do século passado, que não é tanto tempo assim, você descer 100 anos, eu estou há 40 anos trabalhando, então 100 anos não é quase nada. Se você voltar uns 100 anos, 100 e poucos anos, e você vai ver que a pecuária nossa, no passado, era muito obsoleta, né? Ela era baseada naquele gado pé duro, né? no curraleiro, né? Que é aquele gado ainda descendente do gado trazido pelos colonizadores, né? Aquele galo alantejano, barrosão, que veio da Península Ibérica, né? Fez um estágio na Ilha da Madeira, outro na costa da África, e foi trazido para o Brasil, foi trazido para a Amazônia, de um modo geral, e aí foi se expandindo. Então, ao início dos anos 1900, professora, o nosso rebanho, basicamente, ele era formado por esse tipo de gado. Era um gado raquítico, né, de ganho de peso medíocre, né, geralmente aspado, todo gado era aspado, né, de pouca produtividade. Para você ter uma ideia, no início dos anos 1900, meados dos anos 1900, a idade de abate do nosso rebanho girava em torno de 10 anos, né? Então, você esperava 10 anos para ter um animal apropriado para abate, né? Boi eucalipto, né? Isso. O Lucas que me ensinou essa. O que houve, qual a mudança que você acabou de mencionar? 2 fatores influenciaram, já vou pular um pouco, né? A gente já vai pular para o quase presente, um pouquinho passado, mas não tão passado, como eu falei há pouco. 2 fatores, eu diria 3, mas vamos começar com 2 principais fatores foram responsáveis para a evolução. Hoje você olha para o Brasil, você vê que nós estamos despontando no mundo, nós somos os maiores, se não o maior produtor de carne, maiores consumidores de carne do planeta, sem necessitar de importação para suprir o nosso mercado. E o que mudou com isso, né? Mudou, são 2 fatores que influenciaram isso. Primeiro é o que você acabou de mencionar, melhoramento genético do rebanho, né? Principalmente no início, com a introdução de sangue zebuíno, que foi, no início, muito combatido, né? Quem estuda um pouco de história da pecuária sabe disso. Houve uma grande, vamos dizer, campanha contra o zebu no Brasil todo, encabeçada principalmente por produtores de São Paulo, né? Produtores de Minas eram favoráveis à importação de zebu, de São Paulo eram contra, né? Era mais favorável ao gado europeu, etc. Né?
Isso foi o primeiro fator. O segundo fator, que eu esqueci de mencionar um pouquinho, um antecedente a isso, as nossas pastagens, nessa época, dos 10 anos para terminar um animal, eram, na maioria, pastagens naturais. Né? Sim. A gente não tinha pastagens plantadas, capins exóticos, praticamente. Então, outro fator de mudança, de evolução da pecuária foi a introdução, vamos dizer assim, o aumento no uso de capins exóticos, pastagens plantadas. Agora, um detalhe, professora, que aí vem realmente o que você falou. Né? Sob o enfoque, né, do melhoramento genético do rebanho, eu costumo dizer que esse melhoramento genético ele andou mais depressa que o tempo. Né? Ele realmente evoluiu muito. O melhoramento genético do rebanho brasileiro hoje é fantástico. Agora, sob o aspecto do manejo de grande parte das pastagens, a gente quase parou no tempo. Né? Foram 2 fatores importantes de evolução, só que um deles disparou. Um deles, e o outro não acompanhou. O outro não acompanhou. Né? Que é o manejo. Então, que é o manejo de pastagem, né, de grande parte das pastagens do Brasil. Eu não quero generalizar, porque há honrosas exceções, né, claro. de certas situações que não acompanham isso que eu estou falando. Até porque essas honrosas exceções é aquilo que a gente tem que se fiar, né, doutor Com certeza. A gente tem que saber que é possível. Se tem essas exceções, é porque o manejo bem feito ele é possível. E esse é o objetivo que a gente que trabalha com forra de cultura e pastagem, a gente quer alcançar, né? Perfeito. A gente quer trabalhar para que esse manejo aí ele seja tão eficiente e tão rápido nessa corrida como foi as outras áreas da produção animal, como, por exemplo, o melhoramento que você acabou de colocar aí, né? Que andou mais depressa que o tempo. Enquanto o outro parou no tempo. Mas tem um terceiro fator que tem importância, que foi a evolução do próprio produtor rural. Né? O produtor rural evoluiu, em grande parte. Isso é importante. Houve uma evolução do produtor rural. Evidentemente, não vou generalizar também, mas muitos produtores rurais evoluíram. Com certeza, agora, nesse momento, tem vários produtores rurais nos ouvindo. Né? Sim, tem. Eu já vi alguns aqui, certeza. Isso é prova de que querem evoluir, né? Então, e no passado não havia muito isso. Eu me lembro, eu até falei numa live que eu participei semana passada com o professor Rafael, se eu não me engano, que a gente estava conversando sobre adubação, etc. Eu comentei com ele um fato que me ocorreu nos anos 70, né? Faz tempo, né? E eu numa propriedade rural, recém-formado, pesquisador da Embrapa, ao entrar na propriedade rural, o produtor chegou comigo, produtor da época, típico produtor daquela época, e me disse: doutor, aqui na minha propriedade não entram 3 As. Aí eu disse: que 3 As? Como assim? Agrônomo, adubo e arado. Né? Quer dizer, na concepção daquele produtor, que mais ou menos representava os produtores daquele tempo, né? Não precisa de agrônomo, eu sei tudo. Né? Não precisa de adubo, porque o pasto, quem cria é Deus, quem conduz é Deus. E arado é você mexer na terra, etc. Então, o que ele estava dizendo? A minha pastagem, ela se vira sozinha. Eu não preciso de ninguém aqui para me dizer o que fazer. Esse tipo de produtor, evidentemente, hoje existe ainda, mas ele é 1%, 2% dos produtores, mudou muito. Então, os 3 fatores, repito. Melhoramento genético do rebanho, fantástico. Manejo de pastagem evoluiu, sem dúvida, mas muito devagar ainda. E evolução de produtores. Agora, quem é a culpa disso, professora? Quando você menciona, poxa, o melhoramento genético do rebanho evoluiu muito, né? E manejo de pastagem não é tanto assim que houve essa evolução. Aí você pensa, o que é o que eu costumo falar, que é o estigma, né, da pecuária desenvolvida a pasto. Qual é esse estigma da pecuária?
interessante, você há de concordar comigo, e todos que estão nos ouvindo também, sejam eles produtores, sejam eles técnicos, estudantes, etc., é que na pecuária é possível produzir, né, embora com uma produtividade muito baixa, né, extensivamente. Quando você conduz a atividade pecuária, mesmo sendo extensiva, né, aquele tipo de situação que ocorria muito na Amazônia no passado, em outras regiões, abria a área, derrubava, queimava, passava com o avião, jogava semente, jogava o gado dentro e voltava para casa. Meses depois, você voltava lá para colher os animais, né? Então, a pecuária te permite isso, né? Então, a atividade pecuária a pasto, né, tem essa capacidade. É uma atividade de baixo risco, né? Na verdade. Com certeza. Tanto diferente de você for plantar tomate, arroz, até a taxa de juros no banco é mais alta para quem planta tomate do que para quem cria boi, né? Com certeza. Por causa do risco da atividade, né? Você vai plantar soja, você vai plantar milho assim? Não, você tem que olhar, se não chega uma praga, acaba. Cuidar. Né? Outro ponto, outra característica da pecuária, que eu chamo desse estigma, que acabou sendo vamos dizer assim, algo que prejudica, é que erros de manejo que eu possa ter na pecuária, desenvolvida a pasto, ou até problemas climáticos, né, eles são mais facilmente contornados na atividade pecuária do que em outra atividade. Sim. Aí eu costumo dizer que a pecuária ela tem uma resiliência, maior. Um poder tampão muito maior do que qualquer outra atividade. Veja bem, se eu planto milho, ocorre uma seca em determinado momento, eu perco tudo. Tudo. Né? Mas na pecuária, não. Eu tenho uma seca, de repente volta a chover ou não, eu ainda consigo livrar um pouquinho. Então, eu tive um professor, doutor, na graduação, o professor Pedro Malafaia, excelente pesquisador na área de nutrição, que na primeira aula que eu assisti com ele de nutrição, ele disse assim, você sabe qual é a maior desgraça da pecuária brasileira? Aí a gente pensando, aluno de 4º período, 5º período de zootecnia, a maior desgraça da pecuária brasileira é o fato do boi não morrer na seca. Porque se o boi morresse na seca, a gente não ia estar com esses números vergonhosos que a gente tem, que a gente ia aprender a conservar e ia fazer planejamento forrageiro. Eu achei aquilo tão interessante, aquilo me marcou. E realmente, né, essa resiliência é exatamente o que o senhor está falando. O senhor falou, obviamente, de uma forma mais elegante, mas é exatamente o que ele queria dizer. Então, por essa razão, a pecuária sempre foi, historicamente, e até hoje a atividade agrícola, vamos chamar assim, menos onerosa e mais eficiente para ocupar a área e assegurar a posse de terra. Né? Então, isso Exatamente. sempre... O boi sempre veio antes, né, para ocupar a terra e depois a agricultura vem em seguida. Né? Então, a pecuária tem essa capacidade de ser aquela atividade que permite esse tipo de ação. E o produtor, doutor Moacir, tem que usar isso a favor dele, né? Quando, na verdade, não usa, né? Essa que é a questão. E aí fica fazendo essas estratégias erradas de manejo de forma mais extensiva, né? Nada profissional. Então, essa que eu digo, essa suposta facilidade, vamos dizer assim, de condução da pecuária a pasto, é que incentiva esse baixo investimento, né, do uso de insumos, tecnologia, na formação e manejo de pasto. Né? Então, essa facilidade acaba trazendo aquela sensação de segurança, aquela sensação enganosa de segurança. É aquela cultura que eu chamo do boi criando o produtor. Né? Então, o boi que cria o produtor, que é típico e foi típico, ainda é em algumas regiões, daquela pecuária conduzida em pastagens naturais. Né? Porque a pastagem natural ela sempre esteve lá, né? Historicamente, ela está lá há milhares de anos. Então, as primeiras atividades pastoris no Brasil, em qualquer região, foi em cima dessas pastagens, das pastagens naturais, que já estavam lá. Se elas já estão lá, o que eu preciso fazer? Nada. Né? Então, é aí que eu chamo do boi que cria o produtor. Quer dizer, o boi está criando o produtor e o produtor só está ali esperando para colher o boi. Né? Então,
Agora, essa mentalidade, infelizmente, historicamente falando, quando começou a haver aquela mudança que eu mencionei há pouco, que é um fator de melhoria da pecuária, de pastagens naturais para pastagens plantadas, quando começaram a vir os capins exóticos, mais exigentes em manejo, em solo, etc. Inclusive, a Embrapa tem um papel assim, extraordinário nesse processo, né, doutor Sem Maci? dúvida. Assim, agora, nos últimos, nesses últimos, acho que talvez nas últimas 2 décadas, não sei exatamente, se você sabe disso melhor do que eu, um trabalho em parceria com a Unipasto, tem, né, esses lançamentos de novas Com cultivares forrageiras certeza. aí no mercado. É tecnologia, né? Isso também é tecnologia. Isso foi um fator importantíssimo, né? Importantíssimo que o primeiro lançamento de impacto realmente que Marandu. foi o Marandu, que foi em 1984, né? Foi lançado no Marandu e depois, você sabe melhor do que eu, que você é especialista nisso, veio o Mombaça em 94, Mombasa. né? Quer dizer que foram dois gêneros-chave, né? Um em 84, o outro em 93. Mas, a partir daí, nós temos diversos lançamentos nos anos 2000, por exemplo, né? Que deram esse impulso grande da pecuária. Mas o que acontece, repito, é que essa mentalidade que eu mencionei há pouco do boi criando o produtor, que era usada, ainda é, em pastagens naturais, as pessoas transferiram, né, para pastagens plantadas, né? E aí, claro que isso não dá certo, né? Então, como eu diria, hoje, professora, você mencionou há pouco sobre esse problema de manejo, que porque ainda existe esse atraso, é que ocorre muito ainda que esses vícios, eu chamo de vícios, né, de manejo de pastagem, que eram usados Na nativa, ela é na natural, né? justamente, que eram usados nessas pastagens na era colonial, anos 1800, eles foram transferidos, eu diria assim, vamos dizer assim, para o dia de hoje. E quais são esses vícios, né? Eu posso numerar alguns deles, por exemplo. Primeiro é aquela de não tratar a pastagem como uma cultura agrícola, Isso né? foi até dito por alguém aí na live. Alguém comentou isso. Ah, foi? Então, Foi. o produtor que teve ou tem aquela mentalidade da pastagem natural, que quem cuida é Deus, né? Ele não concebe ou não concebia no passado, e isso vai indo de pai para filho, o fato da pastagem plantada ser uma coisa totalmente diferente, né? É uma introdução, é uma planta que você, é uma cultura que você está tentando difundir. Eu costumo falar quando eu palestro para produtores, né? Eu digo para eles o seguinte, né? Que o produtor, seja ele de carne, seja ele de leite, antes dele ser um produtor de carne e de leite, ele deve ser um agricultor, né? Aí, uma vez eu fiz uma pergunta, eu estava fazendo uma série de cursos, né, no sul do Pará, etc., em várias cidades, e eu sempre perguntava para os produtores, eram muitos produtores, pequenos produtores de leite, no caso, eu perguntava para eles, vocês são produtores de quê? Aí, de leite, de carne, de leite e carne. Não, vocês não são produtores de leite e carne. Vocês são produtores de pasto, de capim. Quem é o produtor de leite e de carne é o capim. Vocês são produtores de capim, né? O leite é atribuição do pasto. A carne é atribuição do pasto. Esse é o primeiro pensamento, eu acho, doutor Maci, que já abre essa ideia do manejo profissional de pastagem. O cara precisa entender que ele é produtor de capim. Até tem uma moça, não sei se eu já ouvi falar dela, Daiane, que ela trabalha na Nova Zelândia, ela é uma zootecnista, ele foi para Nova Zelândia, ela está criando lá cervídeos e ovinos. Ela sempre que vem ao Brasil, os meninos ficam encantados porque ela diz exatamente isso, né? Que o sistema da Nova Zelândia é completamente sob pastejo, um sistema que funciona. Ela fala, gente, o que mais me tira o sono é meu capim, não é minha ovelha. Foi feito.
Perfeito. É isso, mais ou menos Então, isso, né? mas é todo, professor, é todo vamos dizer assim, algo cultural que foi implantado na cabeça das pessoas, né? Então, Sim. você passa a ver, você quando olha para um pasto, né? Uma outra pergunta que eu sempre fazia para produtor, eu projetava uma imagem de uma pastagem, dizia: o que é que vocês estão vendo? Aí o cara dizia: eu estou vendo essa vaca aí, essa vacada é muito boa, é isso, aquilo, outro, sabe? Quer dizer, se eu perguntasse para 10 pessoas, né, 9 iam falar da vaca ou do boi, um talvez vai falar do capim, nenhum vai falar do solo que está ali, nem de nada. Então, você sempre olha o animal, você não olha o Sim. capim, né? Aí você vai para uma exposição agropecuária, você gasta milhões, maneira de dizer, né? Comprando aquele reprodutor de melhor qualidade, etc. Leva para a sua área, sai do caminhão, o boi desce, olha para o pasto e diz: vem cá, é isso que eu vou comer? Né? Quer dizer, não tem sentido, né? Porque você prioriza a parte genética, como eu falei, e deixa essa parte do capim. Acaba relegando. Então, esse vício que eu falo, o primeiro deles é esse, de não tratar a adubação de formação, por exemplo, de uma pastagem, adubação de manutenção de uma pastagem, né? Quer dizer, não tratar a pastagem como uma cultura. Outro vício, professora, que vem da era colonial e ainda se mantém de certa forma, é o uso de sementes forrageiras de baixa qualidade. Baixa qualidade. Eu sempre bato nessa tecla, Tomaci. Tem Sempre falo isso. produtor que faz tudo certinho, o dever de casa, prepara a área na época certa, cerca a área perfeitamente, né? Escolhe a forrageira adequada e na hora ele vai economizar na semente. Ele disse: olha, tem essa semente aqui que realmente me parece ser a mais barata, né? É essa que eu vou comprar. E quanto você vai usar por hectare? O meu vizinho, ano passado, usou tantos quilos. Eu acho que eu vou usar o mesmo que ele usou. Com outro valor cultural. Então, é uma coisa que eu tenho me batido muito quando eu falo com produtor, principalmente pequeno produtor, que não pode pagar uma consultoria, né? Eu pergunto para ele: você sabe como calcular a quantidade de semente para jogar por área? Não. Eu sempre pergunto para o vendedor de semente. Olha, é muito legal você perguntar para quem vende, mas quem vende quer vender, né? Então, não desqualificando. Às vezes o vendedor realmente informa com propriedade. Muitas das vezes eles realmente É tentam interessante. explicar para o produtor a diferença de preço, né? Porque uma semente com Não, menor valor cultural é mais barata e com maior valor cultural é mais cara. Mas às vezes não é aí possível também, ele né? diz para o produtor: essa semente tem um valor cultural, uma qualidade, geralmente nem usa esse termo, valor cultural, isso é uma qualidade pior, mas é só você jogar um pouco mais, né? Mas às vezes essa semente tem um valor cultural baixo porque ela está infestada de planta daninha, né? Ela não vai realmente, vamos dizer, colaborar, vamos dizer assim, na formação de uma boa pastagem. Então, esse é o segundo ponto, é o segundo vício, né? Primeiro é você não cuidar da adubação, tratar como uma cultura. Segundo, semente de baixa qualidade, como fazia na era colonial, como fazia nos anos 60, 70, né? Descuido em pressão de pastejo é outro vício, né, comum, né, que as pessoas geralmente acabam não tomando cuidado. E um ponto que ainda ocorre em algumas regiões, principalmente no centro-oeste, e, de certa forma, em alguns locais da região norte, é o uso frequente de fogo como ferramenta de manejo de pastagem. Manejo, isso não Para existe. você ter uma ideia, professora, até os anos 70, 80, você ainda lia em manuais feitos por empresas, de pesquisa, etc., a sugestão do uso de fogo como sendo um fator de manejo de pastagem.
né? Ainda era comum as pessoas, vamos dizer assim, é, justificarem o uso do fogo para isso. Então, esses 4 pontos são vícios, né? Que tem que se perder, né? Para se Que tem que profissionalizar se como um cara perder para da você, pecuária. justamente. Que aí Ô, vem... doutor Moacir, só um instante, só fazer um parênteses, que teve uma colocação aqui bastante interessante do Marcos, que ele falou que a gente tem uma legislação em relação às sementes que ainda é muito leniente. Realmente, a nossa legislação, a gente é muito carente, porque por lei é permitido que o camarada venda para o nosso produtor semente com valor cultural de 30%, né, doutor Moacir? Mas o que eu digo para os meus alunos quando eu comento isso? Eu falo, quem exclui o produtor de semente que vende com 34% é o mercado, é o próprio comprador. Se a gente começar a exigir que a semente seja de melhor qualidade, perde mercado quem vende semente com baixa qualidade, né, doutor Moacir? Com certeza. Agora, é a tal coisa, professora. Às vezes, por incrível que pareça, o produtor ainda acaba comprando a semente pirata, né? Aquela semente, aquele negócio do CD, né? Mas porque hoje em dia ninguém mais nem usa CD, mas quando eu usava, eu disse, pô, eu vou dar R$ 50 pelo CD original, se eu posso dar R$ 10 pelo CD pirata. Eu vou comprar o pirata. Em CD até que dá certo isso, né? Mas em semente não dá certo, né? Então, você tem que ver que a qualidade da semente, por meio de seu valor cultural, é importantíssimo. E para regiões mais distantes de centros produtores, professora Janaína, nem sempre aquele VC que está escrito na embalagem é real. Já vai ser real, porque essa semente ela foi produzida, colocada dentro de um caminhão, colocado uma lona em cima e faz uma viagem de 3, 4, 5 dias para chegar na fazenda. Temperaturas altíssimas, umidade altíssima. Quando ela chega na propriedade, ela não está mais com aquele VC. Exatamente. Ela já perdeu o poder germinativo em grande parte. A pureza não muda nunca, evidente. Né? Não vai mudar de jeito nenhum. Só se abrir um saco e colocar coisa lá dentro. Né? Pois é, vai ocorrer isso. Mas a germinação, para calcular o VC, que é pureza de germinação dividida por 100, né? Então, a germinação ela vai mudar. E vai mudar para pior. Ela nunca melhora. Às vezes, até melhora no caso de umidícula por causa da dormência. Dormência. Né? E sempre também, né? O búfio também melhora. E isso existe. Né? Mas não é, isso é exceção, não é regra. Né? Então, o produtor tem que estar ciente disso. Né? Ele tem que buscar... Antigamente, professora Janaína, uma desculpa, vamos dizer assim, do produtor era dizer, eu não vou comprar uma semente de altíssimo VC porque eu não tenho um maquinário apropriado para plantar uma baixa quantidade de semente por área. Né? Mas hoje já existe formas de você conseguir conciliar isso. Né? Você distribuir uma quantidade abaixo de 8 quilos, por exemplo, por hectare. Já é possível. E mesmo quando não era possível, você podia misturar com super simples. Com adubo, né? Para poder fazer. Ela vai estratificando, mas você vai e mistura de novo, né? Então, dava-se um jeito de qualquer maneira. E o produtor, às vezes, preferia uma semente de baixo VC porque ela vinha com muita bucha, né? E o problema é a bucha. Mas o que eu digo para o produtor é o seguinte, se o problema é a bucha, tu colocas a bucha. Não deixa que a empresa de semente... Coloque para você. Coloque para você. Porque a bucha deles tu não sabe o que é. E a tua bucha pode ser palha de arroz, pode ser super simples, granulado, pode ser areia que seja, né? Mas tu sabes o que é. Então, é mais fácil você fazer na propriedade, mesmo que você não tenha a maquinária plantadeira apropriada, você fazer isso. Né? Então, uma outra coisa nesse período da semeadura, doutor Moacir, que também não é nada profissional, que tem gente que faz até hoje, é esse negócio de deixar sementear para fazer o primeiro pastejo. Isso era uma segurança para antigamente, né? Que você tinha uma semente baixo valor cultural, tinha muito espaço vazio no solo, aí o vendedor, né? Então falava assim, ó, você tem que deixar sementear para cair semente e você preencher seu pasto.
Hoje a gente já sabe que não precisa fazer isso se você tiver uma semente de alta qualidade. Muito pelo contrário. Você tem que antecipar o primeiro pastejo para poder abrir aquele dossel, entrar a luz, perfilhar e ocupar esses espaços, né? Então, Perfeito. assim, isso aí é outro hábito, né? Que se traz e que não é nada Então, profissional no manejo de pastagens, né? perfeito. Isso era muito comum, foi interessante, professor Janélia, você trazer isso, né? Isso era muito comum no passado. Eu vou te contar rapidamente como é que se formava a pastagem de colonião antigamente, né? Então, colonião era o rei, né? O rei dos capins. Sim, Era o capim mais plantado no Brasil. capim navalha. E como é que se plantava colonião? Você pegava colonião, semente de colonião, de qualidade ruim, evidentemente, misturava com semente de capim gordura, né? Do Melines, né? Fazia essa mistura, 70% de colonião, 30% de gordura, jogava na área, né? Todo mundo sabe, aliás, nem todo mundo, porque ninguém mais estuda gordura, né? Mas o pessoal das Ah, mas aí antigas, eu já contei a novidade para o senhor? o quê? Que eu estou em contato com o pessoal lá dos Estados Unidos, o pessoal da Etiópia, para poder trazer um germoplasma de gordura para cá. Perfeito. A doutora Eliana Yang está me ajudando nisso aí. Falei com o doutor Wander Pereira também. Nós Ótimo. vamos tentar montar um germoplasma de gordura. Já estamos em contato com todo mundo. Nós vamos estudar gordura. Vamos tá, então, perfeito. O gordura foi um capim pioneiro trazido nos anos 1800 para o Brasil, né? Então, se plantava 70% de pânico, 30%, desculpa, colonião, pânico e 30% de gordura. Para quem estuda gordura, sabe que gordura tem uma forma rápida do que o colonião. Sim. Então, gordura vinha antes, o colonião vinha em seguida. E sabe para que era usado o gordura? Para Gordura era o que se chamava, né? O que é isso? O gordura era aquele que ia ajudar a que a pastagem queimasse mais rápido. Então, assim que se implantava a pastagem, ela germinava, um mês, 2 meses, 3 meses depois, por aí, vinha, tocava fogo no pasto, né? O gordura, por causa da própria característica dele, é um capim que queima muito rápido. rápido. E o gordura não é tolerante a fogo. Ele desaparece, né, quando queima, né? Então, como se formava pasto? Colonião com gordura. O gordura, a função dele era dar facho, né? Era, quer dizer, fogo, ele queimava. Quando você queimava, o colonião já tinha aquela semente que ele tinha jogado, etc. Esperava o colonião sementear, né? E assim se formava. Então, o gordura ele entrava com essa função. Era o facho que se chamava, né? E esse costume de esperar o capim sementear, ele foi muito usado, ainda é usado por alguns produtores, principalmente aqueles produtores mais antigos, que trazem essa informação do passado. E veja bem, para a Amazônia, particularmente, isso pouco importa, esse negócio de você esperar sementear. Primeiro, que braquiárias aqui, de um modo geral, não produzem semente viável por causa da latitude, né? E pânico, o colonião, ele tem um problema sério na semente de doença, 2 fungos que atacam a mela, né, e a tilétia, né, que é o fusário e a tilétia. Então, acaba que essa quantidade de semente que vai jogar no solo é muito pouca. Então, esse negócio de esperar sementear é um costume, é um vício também do passado, né, que, graças a Deus, hoje em dia já está sendo debelado, porque hoje se sabe que é muito mais interessante, como você mesmo citou, né, você esperar, né, um pouco apenas, colocar uma vacada leve ou bezerrada, melhor assim, né, para forçar ou para estimular perfilhamento, né? Então, hoje a gente sabe disso, que o capim tem que ser consumido. Ah, mas aí o animal arranca algumas torceiras. Não tem problema. Aquelas que ele arranca,
não são plantas dominantes. Geralmente, aquelas que são arrancadas são as plantas não dominantes, que iam morrer de qualquer maneira mesmo, né? Estava com a Então, raiz acho bem que superficial, foi uma semente que ficou mais para cima, né, doutor Macedo? isso, isso. Então, o animal está ali fazendo um desbaste que acaba sendo benéfico, né? Agora, claro, você tem que ser dosado a experiência, né? Isso. Que faz com que o Tem produtor... até uma pergunta aqui sobre isso, doutor Macedo, se me permite. Pois É não. a pergunta do Fabrício. Mesmo o subpastejo, o produtor perdendo forrageiro, pode ser mais interessante do que o subpastejo, superpastejo no início da formação? Sim, sim. Até porque se você colocar uma lotação muito alta num pasto recém-formado, você vai ter mais problemas com esses arranquios aí do que se for mais leve, né, doutor É Macedo? possível que sim, né? É possível que... Agora, isso é muito dependente, viu, professora, de que capim você está tratando, Sim, sim. principalmente em termos de gênero, né? De capim, Uhum, né? tá. Então, esses vícios, né, que a gente está comentando, que eles não têm mais lugar naquela pecuária que a gente chama, naquela gestão empresarial da pecuária, que a gente daqui a pouquinho vai começar a falar. Aliás, a gente está para cair, né, professora? Tá, daqui a pouquinho a gente cai. Falta só 7 E minutos. Mas se o senhor não se importar, a gente volta. não, por mim não tem problema, mas se você quiser, a gente pode ficar numa outra oportunidade, mas por mim não tem problema. Tá, não, então tá. Vamos tentar falar aí nesses 7 minutos que a gente pode falar aqui. Pra tentar. É porque geralmente eu tomo assim, eu não volto mesmo, não. Eu gosto, porque cansa também um pouco o pessoal. O pessoal tá enjoado da minha cara, que eu tô aqui toda quinta-feira, eles querem ouvir o senhor, né? Então, se o pessoal quiser aí, a gente volta. Tá, tudo problema. Aí a gente marca para um outro dia também. Isso, a gente vai para outra conversa. Conversa Tá, aqui tem demais, né? não A tem nossa problema. pecuária merece essas conversas todas. Então, aí que a gente já pode até começar a falar um pouco dessa modernização da pecuária, né? Que é essa gestão que eu chamo empresarial da atividade pecuária. Aí uma vez eu fui falar sobre isso, o produtor, mas você está se referindo só a grande produtor. Aí eu disse, não, veja bem, eu disse para ele, aquele cara que empurra o carrinho de picolé na rua, ele pode tratar a atividade dele de uma forma empresarial, ele fazia aquilo de uma Exatamente. forma profissional, né? Não de uma forma amadora, entendeu? Então, da mesma forma, na pecuária, a gestão empresarial da pecuária, fugindo daquele padrão amador, né? Ele independe do tamanho da atividade, né? O objetivo somente é intensificar de forma racional, né, a produção a pasto, né? O que é intensificar de forma racional? Racionalizar. Não é indiscriminadamente você sair aplicando adubo, você fazendo tudo. Tudo tem que ter uma razão de ser, né? Produzir mais em menor área, e você tem que ter aquele compromisso com normas agronômicas, normas econômicas, normas ambientais, sociais e de bem-estar animal, né? Então, você Nossa, junta... isso é uma coisa também que o pessoal não se profissionaliza, né, doutor Macia? A quantidade de bicho que a gente vê sem uma sombra, e já tem vários estudos mostrando que o bem-estar animal, a ambiência aumenta consideravelmente ganho de peso, produção de leite, e aí a gente vê aqueles animais todos sofrendo. Eu estava assistindo uma live com a doutora Roberta Canevaro, ela falando da temperatura no lombo da vaca, é coisa absurda. Quer dizer, o animal tem Perfeito. que trabalhar nesse incremento calórico, né? Diminuir o incremento calórico, e acaba não consumindo e não converte isso. E esse ponto é muito importante, que a gente que trabalha com pastagem diretamente no manejo fala muito pouco, que é essa questão do bem-estar animal, porque para a gente a cobrança é menor do que o pessoal do confinamento, né? A questão do bem-estar. Com Porque a gente certeza. está fazendo um sistema pasto, mais solto, belezinha, mas isso não nos imuniza, né? De ter que se preocupar com isso também, né? É isso que eu chamo da, desculpa, intensificação racional. Você racionaliza tudo, né? Não é aquele negócio de produzir o ganso, botar numa gaiola e colocando comida no ganso para tirar o foie gras, né? Então, você tem que respeitar também o bem-estar do animal. Uma vez eu fui dar uma consultoria gratuita, evidentemente, que na Embrapa a gente não pode dar consultoria paga, né, para um produtor, e Aqui eu também a perguntei, gente não pode, não. pois é, e nem deve, não tem porquê, a gente já Nem ganha deve, para não isso. tem. Exato. Mas, bom,
E eu estranhei, cheguei na área do produtor e disse, por que você não tem uma árvore aqui? Eu perguntei para ele. Ele disse, doutor, porque quando tem árvore, o boi fica preguiçoso, né? Ele fica na sombra, né? Então, quer dizer, na concepção dele, o boi que está na sombra é preguiça. Então, ele não entende que estando na sombra, ele está gastando menos energia do que se ele estivesse no sol e tentando compensar a temperatura corporal e não ganhando peso com isso, né? Então, Exatamente. ainda existe essa má concepção. Então, de qualquer maneira, essa gestão profissional da pecuária, né, ela é importante que ocorra, né? E eu divido, professora, essa modernização, essa gestão profissional, ela tem que ter, na minha concepção, dois passos, né, para você transformar uma atividade amadora em profissional. O Doutor primeiro, Moacir, vamos fazer o seguinte, então? pois não, Vamos tirar, vamos sair, vamos voltar para o senhor falar para a gente desses dois passos? se Só que você antes disso, eu só vou abrir aqui uma perguntinha que está aqui, que senão eu não consigo ver, tá? pois não. Aí, só para a gente saber, como deve ser feita a cobertura das sementes depois do lanço? Qual é o ponto mais recente sobre isso? O Breno está perguntando isso, sobre semeadura. Aí a gente responde na outra live, que vai cair aqui, gente. Tá? Por isso que eu estou com pressa de ler as perguntas, senão a gente perde quando voltar. Qual o melhor cronograma de manejo para recuperação de braquiária? Tá? Então, eu estou anotando aqui as duas perguntas para fazer para o Dr. Moacir quando a gente voltar. Pode ser, Dr. Moacir? Pode sim. Eu Tá, aí a saio, gente né? vê aqui. Aí nós vamos sair, daqui a pouco eu entro e o som entra de novo. Pessoal, estamos esperando vocês, então, de novo aqui para a gente pegar esses dois pontos aí da profissionalização que o Dr. Moacir vai contar para a gente, tá bom? É, Esperando vocês. Vamos lá. tchau.